Seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema que a gente vai falar hoje é: você só precisa disso para conseguir ser um engenheiro independente. Então, presta atenção no que é isso. A gente não vai entregar fácil assim, não. Tem que vir acompanhando aqui, ó. Você tem que fazer sua aposta aqui, ver o que é isso. Hoje é tipo uma brincadeira, né? Tipo um joguinho aqui. É um joguinho, mas é uma coisa muito séria, né? Realmente, a hora que a gente entende isso, você começa a falar assim, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? E sabe essas coisas que depois que você olha para trás, fala assim, pô, por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu podia ter feito isso, podia ter ganhado um monte de tempo, podia ter tido menos estresse, podia ter um monte de coisa se eu soubesse disso. E a hora que a gente sabe, essa que é a sacada. Então, a primeira dica, o que não é? Isso não é necessariamente técnico. Não. Essa sacada aí não é necessariamente técnico. Pode estar no técnico também, mas não é necessariamente técnico. Então, não é exclusivo, nem da área técnica, nem da área humana. Não é exclusividade. Não, e nem do físico e nem do mental. Pode acontecer em qualquer área, na área técnica, na área humana, na área física e na área mental. Sempre pode acontecer. Não é algo que qualquer ser humano esteja livre. Não tem ninguém que esteja livre dessa coisa que, se você tiver... Não, como é que é? Que se você enxergar, você vai conseguir ser um engenheiro independente. Vai avançar nisso aí. Então vamos lá. O que é essa coisa? Primeiro, normalmente a gente precisa de ajuda para enxergar essa coisa. Ou descobrir, né? Ou descobrir. Se você vai sacando aí, se você tem alguma ideia, escreve para a gente aí o que você acha que é que a gente está falando aqui. E aguenta que vai valer a pena. Aguenta que vai valer a pena. No carro tem. No carro tem também. No carro tem e muitas vezes é o culpado de acidentes. É algo que todos nós temos. Vários. E essa coisa atrapalha quando a gente não sabe que tem. Mas que quando a gente descobre que tem, ela passa a ajudar a gente. E ajudar muito. E é muito louco, né? Porque isso aí, vai pensando. Vamos falar, né? Então vai. Enxergar os seus pontos cegos. Ah, mas é isso! Mas é isso! E é muito óbvio, né? Porque, claro, a hora que você enxerga quais são os seus pontos cegos, é lógico que os seus resultados vão melhorar. Deixa de ser cego, né? Deixa de ser cego. É uma coisa muito óbvia. Mas a Erika escreveu ali, ó, pensamentos. Próxima. Tem a ver. No carro não tem pensamentos, né? A gente tem pensamentos no carro, mas tá bom. Mas pensamento tem a ver com mentalidade, que a gente fez uma live na sexta-feira. A gente não sabe se você acompanhou lá, você teve a oportunidade de acompanhar, foi 13, mas a gente fez uma falando, e tem tudo a ver isso aí. Pra gente, isso aí tem tudo a ver. Para conseguir os resultados, mentalidade também tem tudo a ver. Tudo a ver. Mas é isso, né? É uma coisa assim, pô, mas é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E as pessoas, às vezes, não enxergam, né, essa questão, né? E, claro, né, quando você descobre um ponto cego, você supre, né, ou utiliza esse ponto cego. E aí, o que era, de repente, uma interferência para você avançar, ele acaba virando um recurso, né? É muito louco, cara. É muito louco, mas é assim que funciona, né? E tem algumas formas, assim, da gente descobrir o ponto cego, né? Vamos falar disso ou vamos dar um exemplo, né? De como que isso pode virar um... Pode dar um exemplo. Vou dar um exemplo? Cara, vou dar um exemplo de relacionamento. E relacionamento, né? Pensa isso
em casa, ou dentro da empresa, ou em qualquer situação, tá? Em qualquer situação. Mas vou dar um exemplo de casa, assim. Pega um casal hipotético. Um casal hipotético. Eu não estou falando de mim e da Tati. É um casal hipotético, tá? Um casal hipotético. E que vai morar junto, ou casa, ou o que seja, né? E por alguma razão, um dos dois, não vou falar qual, um dos dois, tem o hábito de chegar do futebol e deixar a roupa espalhada. Um dos dois, eu não estou falando, tá? Também gosta de futebol, um dos dois. E aí deixa a roupa espalhada. E não enxerga que isso incomoda o outro. Não, realmente é um exemplo hipotético, isso nunca aconteceu aqui em casa, não. Futebol não é o... Mas é uma questão simples e besta, sim, né? Da gente não enxergar que o que a gente faz atrapalha no convívio com o outro. E isso dentro de empresa acontece demais. A forma como você se relaciona dentro da empresa pode interferir diretamente os seus resultados como um profissional da engenharia dentro dessa empresa, com o seu cliente ou com uma série de coisas. Mas a gente vai dar exemplos melhores daqui a pouco, né? Vamos falar de como a gente consegue descobrir um ponto cego, porque eu acho que isso aí é uma das coisas que todo mundo quer saber, né? Tá, beleza. Então, já entendi que ponto cego, né, é verdade. Se eu tenho um ponto cego e ele é cego, eu não sei que eu tenho e eu posso me prejudicar, né? Por que tem acidente de trânsito onde o carro joga a moto no chão? É de propósito? Né? Cara, 90%, 99% das vezes não. Tem algum louco aí que pode fazer de propósito, mas 99% das vezes o cara foi mudar de faixa e não viu que a moto estava ali. Ela estava no ponto cego do carro. Estava no ponto cego dele. Se ele tivesse enxergado, não teria feito esse movimento, né? Então, a primeira forma, a gente deu o nome de jogando o motociclista no chão. A primeira forma de você descobrir que você tinha um ponto cego é depois que já aconteceu, né? Então, já foi, né? Já aconteceu. Já joguei o motociclista no chão. Já perdi a oportunidade de emprego numa entrevista porque eu não preparei bem uma estratégia na hora de ir fazer a entrevista, né? Não me preparei para a entrevista. Isso é um ponto cego. Não saber que eu tenho que me preparar para uma entrevista, isso é um ponto cego, né? E só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala assim, preparar para uma entrevista, uma estratégia para entrevista, não é assim, o que eu vou inventar sobre mim, não. Uhum. A estratégia é exatamente pesquisar, por exemplo, pesquisar a empresa para ver se os valores da empresa quadram com os meus, para ver se eu vou trabalhar lá. Exato. Porque senão você está perdendo o seu tempo e o tempo de quem está te entrevistando. Tá? Enxergar que numa entrevista de emprego você também está indo avaliar se você quer trabalhar naquela empresa ou não, né? É um ponto cego. Se você não enxerga isso é um ponto cego. Você está indo, aí vão que a pessoa da empresa te contrata e chega lá e não é aquilo que você queria. E aí você perdeu seu tempo e fez a pessoa perder o tempo dela. Então é um ponto cego. Perder um cliente porque você fez um relatório mal feito ou porque você passou um orçamento mal estruturado, né, com poucas informações, né? Pouco claro. Isso também é um ponto cego. Qual que é o ponto cego? Cara, não ter uma redação adequada, não ter clareza, né, não conseguir transmitir clareza. Isso é um ponto cego. E acontece muito, né? Acontece demais, tá? Bom, outra forma da gente conseguir encontrar um ponto cego. Buscando conscientemente a existência do ponto cego. Que agora que você já sabe que você, assim como nós, temos vários pontos cegos, a gente em todo tempo vai ficar buscando quais são os pontos cegos daquela jornada, daquele projeto, daquele trabalho, daquele relacionamento, de tudo. Daquele tudo. Daquele tudo. Esse é um passo, né? É você estar aí em movimento. Olha só, quando você derrubou o motociclista ali uma vez, tá?
prestou socorro, tudo bem e tal. A próxima vez que você está dirigindo o carro, você não vai mais dirigir o carro como você estava dirigindo, como quando você jogou ele no chão. Na hora que você for mudar de faixa, além de dar seta e olhar no retrovisor, você vai se movimentar dentro do seu ângulo, né, do banco. Por quê? Porque assim você muda o seu ângulo de visão do retrovisor e você vai conseguir enxergar um pouco mais do que você estava enxergando quando jogou ele no chão. Então, olha só, né? Você está buscando conscientemente o seu ponto cego. E isso a gente faz na nossa vida no dia a dia também. Nossa, a entonação ficou ruim. No nosso dia a dia também. Né? Então, a gente vai buscando conscientemente. Cara, eu sei que eu tenho pontos cegos, eu reconheço isso. Então, deixa eu ir buscando aqui conscientemente, né? Em todas as áreas. O que eu estou falhando, ou o que eu posso melhorar. Né? Por exemplo, você almeja uma promoção dentro de uma empresa, você é coordenador e quer se tornar gerente. Quais são os pontos cegos? O que te faz ainda hoje não ter sido promovido a gerente? Tem pontos cegos aí, que a hora que você suprir eles, com certeza você vai ser visto como potencial pessoa para se tornar um gerente. E quando você se tornar um gerente, você vai ter novos pontos cegos que no cargo de coordenador você não conseguia enxergar como gerente. Então, essa é a sacada, né? É ir realmente conscientemente se treinando a isso. É possível. É o mais... É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. A gente vai, né, nessa prática. Praticando, pesquisando. Né, treinando. Isso quer dizer que se eu fizer conscientemente eu vou conseguir encontrar? Não. Não é garantia disso, tá? É que, boa, obrigado. Eu adoro quando a galera manda coraçãozinho, quando escreve, boa, legal, eu curto demais aqui. Ah lá, no dela, eu tô falando que no caso dela é trabalhar sob pressão. Pois é, a gente já falou sobre estresse também. Já falou. Ó, a live sobre estresse na engenharia foi, cara, das que eu mais gostei de fazer. A Carol, oi, Carol. Ei, Carol. Mas é isso aí, né? É enxergar. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma, contratando alguém que vai te mostrar quais são os seus pontos cegos. Porque, lógico, quem está de fora consegue enxergar muito mais fácil. Situação do motociclista que está passando ali, né? Se ele está passando ali do lado e na hora que você dá a seta, ele dá a buzinadinha, ele está do lado de fora. Opa, você escutou a buzina, é alguém que está te alertando que não muda de faixa. Então, desloca o corpo para olhar que vai ter alguém ali. Não, eu diria até assim, mais do que isso. Mais do que isso. Uma pessoa que não está envolvida no processo. Porque, nesse caso, a pessoa que está dirigindo o carro e o motociclista estão envolvidos no processo. Uma pessoa que está a pé na rua ou uma pessoa que está no outro carro tem uma visão muito mais ampla do que a sua e do que a do motorista. Ou do que a sua e do que a do motociclista. Então, essa pessoa que está de fora pode claramente falar assim, cara, como é que eles não estão enxergando isso? Vai bater. Quantas vezes a gente escuta essa expressão na rua? Vai bater. Vai bater. Esse é o consultor. Esse cara é o consultor. O consultor é o cara do vai bater. Entendeu? É o cara que tem clareza que vai bater, mas você está envolvido no processo. Você está ali envolvido com sangue, com coração, com nervos, com tudo. Eu não sei por que de repente, se você tivesse mais tranquilo, você não jogaria o motociclista no chão. De repente, naquele momento, você estava com mil e uma coisas na cabeça, né, pensando em mil e uma coisas, e você estava ali no seu modo automático. Todo mundo tem um modo automático, e muito, né? Então, como você está no seu modo automático, você não enxerga o seu ponto cego. E olha só que sacada. Enxergar e saber que você tem um modo automático é um baita ponto cego que você está cobrindo. Como eu sei que eu tenho um modo automático e quando eu estou trabalhando, eu trabalho assim, 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 não enxergo isso, 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 eu contrato alguém de fora, contrato um consultor, contrato um coach, contrato um especialista ou me apoio em um mentor, né, para que ele me mostre o meu ponto cego. E olha só, então eu tenho que gastar dinheiro com isso? Normalmente sim. Normalmente sim.
Nem que seja para comprar um livro, cara. Entendeu? Tem aquela história, né? Conselho ninguém escuta, né? Conselho de graça, ninguém escuta. Agora, se você paga para um consultor, você faz tudo que ele falar, ainda que seja exatamente a mesma coisa que a pessoa que te deu o conselho falou. E é verdade. A hora que a gente paga é quando realmente a gente se compromete, se envolve, né? Então, cara, quando vai na dor, né? E a dor de muita gente é o bolso, não vai não, cara, agora eu paguei, agora eu vou. Né? E olha só como é que é forte isso, porque você tem que pagar para falar assim, agora eu vou. É igual academia, né? Na hora que você paga, você vai. Ou não, né? Tem gente que em academia ainda escaqueia muito, né? Escaqueia foi uma... Tirei lá da Espanha agora, né? Mas é verdade, né? E livro também, né? A pessoa compra um livro, cara, você pagou um livro ali, você não leu o livro. Tem 3 anos que esse livro está aí na sua casa e você não leu ele ainda, né? E de repente é esse livro que vai te tirar de um baita ponto cego, né? Então se comprometa aí porque vale a pena, né? Vale a pena. Vamos dar alguns exemplos, né, de empresa e pessoas que conseguem, né, enxergar ou criam ambientes para que se enxerguem os pontos cegos para poder avançar, né? Porque às vezes quando a gente só escuta isso, entra no ouvido e sai no outro. E a gente reflete pouco. Quando a gente começa a ter exemplos, como eu comecei a citar aqui, né, do casal e tal, a gente começa a trazer para a nossa realidade, tá? E realmente a gente queria dar aqui alguns exemplos para mostrar como é que isso é próximo, né? E como é que isso é aplicável tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. E, na verdade, nossa vida profissional que eu estou falando, no fundo, né, o que está aí na segunda camada é relacionamento, né? Ninguém trabalha sozinho. Você trabalha com o seu líder ou com o seu liderado, você trabalha com a sua equipe, você trabalha com o seu cliente, você trabalha com... Cara, a empresa é feita de pessoas, né? Então... Tem um ponto cego da vida pessoal que é muito típico de todas as pessoas, quando normalmente moram ali com os pais, anos e anos e anos, aí resolve morar sozinho. E aí, de repente, chega um dia, se descobre, não tem mais roupa no armário. Que roupa que eu vou vestir? Porque normalmente, na casa das mães, principalmente, né? É uma coisa assim que é um passo de mágica, né? Você tira a roupa, coloca ela no cesto de roupa suja e depois de um tempo ela magicamente aparece dobradinha, antigamente até passadinha, cheirosa dentro do seu armário. Agora, quando você vai morar sozinho, até você ter a primeira semana que acabou a primeira a leva de roupa, assim, gente, eu vou precisar de lavar roupa. É uma coisa assim, né? É ridículo, mas é para ver, tá vendo? É tão próximo e todo mundo tem. A gente pode colocar aí naqueles tópicos ali, né, de como descobrir um ponto cego, vai morar sozinho, né? Vai morar sozinho. Do pessoal, você já consegue descobrir vários. Não, é verdade, é verdade. Eu me identifiquei aqui, viu? Me identifiquei. Roupa, de morar sozinho. Não, e o legal de morar sozinho é que, assim, cara, não tem mais ninguém pra você colocar a culpa. Não tem, é só você. Não tem, assim... Só você. Cara, sei lá... A roupa que acabou, a vasilha que tá suja. Isso, a casa que tá bagunçada. Eu deixei essa peça de roupa aqui? Como? Né? Mas tá, esse aí é um. Tem um que eu tava pensando assim com a Tati antes da gente começar a live, e eu lembrei dessa minha história, e é verídica, né? Isso é fato, agora é verídico mesmo, tá? Eu estava na Alemanha uma vez e eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica da Mercedes. Cara, para quem gosta de carro, isso é uma coisa assim surreal. Aí, assim, repetindo, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Mercedes lá na Alemanha e é surreal para quem gosta de carro ter essa oportunidade. E, cara, eles têm uma visita guiada lá que mostra, assim, tudo mesmo. Tudo, cara, você vê, é fantástico. Começa com o museu, a parte da história, os primeiros carros. E assim, você vai lá para dentro, linha de montagem, você vê coisas, cara, é espetacular. Realmente, sim, sem palavras.
E na linha de montagem, uma das coisas que eu observei e que eu perguntei e que o guia estava me explicando é o seguinte: a linha de montagem deles, eu acho que eu estou te falando aqui de mais de 10 anos. Mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. Então, de 15, eu diria que de uns 15 anos por aí. 15 anos aproximadamente. Então, enfim, naquela época, né, a Mercedes, a linha de montagem dela, o profissional, ele subia, e souber, quiser comentar, né, eu sei que o cara ia do lado da esteira, o carro ia passando na esteira e o cara ia andando do lado. Lá, não, lá ele subia na esteira e ia montando comodamente, né, e depois ele se deslocava em cima da esteira para o próximo carro. E o que acontecia? Ele tinha uma área aonde ele trabalhava, né? A esteira começava aqui, ele ia em cima da esteira, e ele tinha espaço, depois ele passava para o próximo carro, e ele montava sempre aquela mesma peça, daquela mesma forma, aquele sistema, ou seja. E quando esse profissional, né, a Mercedes tinha uma forma muito inteligente de desenvolver esse profissional, ia lá, executava. Se fosse identificado que ele tinha falhado consecutivamente algumas vezes, ou em vários sistemas que ele estava montando. Acima do nível permitido por eles, né? Que é praticamente zero, né? Um parâmetro estabelecido, né? Por eles. Né? E aí, colocando o seguinte, né? Ele está de um lado da porta, né? Montando uma lateral, e do outro lado do carro tem um outro profissional montando a outra lateral. Então, o que eles faziam? Uns 5 metros de distância dessa linha de montagem, 5 a 10 metros no máximo, tinha uma área delimitada no chão, com o lado dele do carro, né, um corte do lado dele do carro, aonde ele tinha 360 graus de acesso, e ele montava essa peça, né, montava, desmontava, e ele ia dando volta, né, quando ele terminava de montar, ele ia do outro lado para poder enxergar o que ele tinha montado e como que ele tinha montado. Então, olha só, a Mercedes proporcionava para o profissional 360 graus de ângulo de visão. Para quê? Para ele enxergar os pontos cegos. Olha só que visão espetacular, né? E como é que a gente não faz isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia e com a gente como profissional da engenharia, né? Como é que a gente foca em ter um determinado conhecimento técnico de uma área cada vez mais específica. E eu posso falar isso de cadeira porque eu sou doutor, e eu cheguei a ser doutor sendo cada vez mais específico, e sabendo cada vez muito de quase nada, né? Então, a gente fica muito nessa linha. E quem trabalha numa área técnica foca nisso e, às vezes, perde esse ângulo, né? Todo, né? Do todo. E a importância que é a gente ter essa visão do todo. Outro exemplo que a gente queria dar... É conhecer a equipe de trabalho, né? Conhecer. E o conhecer, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiana, sou Johnson. Conhecer qual que é o perfil, né? Tem o perfil comportamental, características principais, se a pessoa é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, se ela é mais visual, tudo isso faz diferença você conhecer, né, a forma que a outra pessoa é. Para quê? Para que você consiga passar para ela as coisas da melhor forma possível. É mais importante do que conhecer, inclusive, do seu, né? Isso aí é cada vez mais importante, e eu vejo assim que muita gente não tem nem ideia do que a gente está falando aqui, né? Entender o perfil comportamental, se ela é comunicadora, se ela é analista, se ela é planejadora, se ela é executora. Cada uma dessas características tem cada um desses perfis tem determinadas características, né, que fazem com que as pessoas sejam, de alguma forma, similares. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em mais de uma empresa ou de se relacionar com pessoas de empresas diferentes. Sabe aquela pessoa que fala assim, pô, mas esse cara é igual aquele cara daquela outra empresa, né? Igual, é idêntico, fisicamente não parece nada, mas você vê que o jeito de falar, o jeito de transmitir a informação, o jeito de atuar, né? O jeito de interagir, de argumentar, coisas absolutamente iguais, e os caras não têm nada a ver fisicamente, né? Mas são perfis. E quando a gente entende como são esses perfis, né, a gente mata um monte de ponto cego.
E a gente começa a saber, cara, para esse tipo de perfil, para esse tipo de pessoa, a melhor forma de eu comunicar para ela é assim, assim, assim. Para esse aqui, não, para esse aqui eu preciso ter mais paciência, né? Ele requer mais a minha paciência. É uma série de coisas assim que, quando a gente entende, a gente começa a ser visto pela forma como a gente está atuando. As empresas, né? O RH começa a observar, fala, cara, esse cara ele está fazendo alguma coisa diferente. Esse cara tem um diferencial, esse cara tem perfil de líder. Mas não é que você tem perfil de líder da noite para o dia, é que você foi desenvolvendo aquilo e vai identificando. Então, você vai matando os pontos cegos, né, para evoluir. Então, dentro de equipe, é muito, muito comum. Né? Por que que, e acabou que eu não dei o exemplo no final das contas, né? Por que que, se a gente escuta a típica frase, pô, já falei com esse cara 1 milhão de vezes e ele não faz o que eu quero. É porque você não falou do jeito dele. Você falou do seu jeito. Você falou do seu jeito, você não falou do jeito dele. Você está no ponto cego dele. Ele não consegue entender do seu jeito de falar. Né? Olha só que importante é isso para quem é da área da engenharia e quer coordenar uma equipe, e quer virar gerente, quer virar diretor de uma empresa. Você tem que enxergar isso. É um ponto cego da comunicação, né? Total. Que nós, engenheiros, costumamos falhar muito, né? É entender que a comunicação é responsabilidade de quem fala, né? De quem comunica, né? Não, Sair. A responsabilidade é de quem comunica. Então, né? Isso que eu falei. Pois é, e a gente acha muitas vezes assim que o problema está no outro, né? Exato. Buscar assim, resolver ponto cego, não, o problema é do outro, né? É o outro que tem um problema, é ele que não está enxergando, é ele que não entende, né? O ponto cego é dele. A gente tem muito disso, né, de apontar dedo, né? Mas é aquela história, né? Você está apontando um dedo aqui, cara, tem 3 apontando para você. Então, para refletir, né? Para refletir. Quando acontece qualquer coisa, né, e a gente pega e não para poder refletir após o problema. Então, caso lá que a gente falou do motociclista. Você esbarrou no motociclista. Nem vou ser tão drástica, não. Você esbarrou no motociclista. E aí você continua, depois disso, sempre mudando de faixa, sem olhar, sem se mover para poder ver se o motociclista está ali do lado, se tem alguma coisa no seu ponto cego, né? Você tem um problema no projeto. Na hora que entregou o projeto, passou para alguém, aí identificou que faltava um detalhe, uma verificação, e aí pronto, aí você pega e deixa para lá. Não, olha, isso aí foi um ponto, eu esqueci, eu não tinha prestado atenção nisso, não tinha entendido que eu precisaria de fazer essa verificação. Aí o que você tem que fazer então? Coloca lá num checklist. Registra, teve um problema, tinha um ponto cego que eu não tinha enxergado. Agora, no meu checklist, toda vez que eu for refazer, né, fazer esse mesmo tipo de trabalho, eu vou verificar todos esses pontos que algum dia eu esqueci, que algum dia foram um ponto cego, que algum dia passou batido, eu vou passar por todos eles para poder verificar. A gente tinha na nossa empresa, né, quando a gente estava atuando com cálculo de estruturas, a Tati fez uma pastinha, que era a pastinha do estagiário. Ali, além de toda o procedimento padrão operacional, né, todas as dúvidas que iam surgindo de um estagiário, a gente ia acumulando ali. Essa pastinha, cada estagiário tinha a sua pasta, para que ele fosse anotando ali o que ele tinha de dúvida e como ele matou aquela dúvida. E aí depois a gente fazia um upgrade aí em todas. Um upgrade geral de todos. E todo estagiário que chegava novo, ele ganhava essa pastinha. E a tarefa dele, a primeira tarefa era ler tudo aquilo ali, entender aquilo ali, entender como que funcionava. Eu não queria que ele decorasse aquilo ali. O processo ele ia passar o checklist todas as vezes que fosse desenvolver um projeto. E a gente queria que ele entendesse que aquilo ali era uma forma de matar ponto cego. Ponto cego a gente tem que matar, né? E para matar, assim, mata e anota. Assim, cara, te matei aqui, ó, você tá aqui, assim. Porque, dessa vez aconteceu assim, depois não vai acontecer mais. Cara, vai. Porque uma hora a gente esquece, uma hora a gente está desatento. Nós somos pessoas, seres humanos, sujeitos a vários fatores externos. Então, você não dormiu bem, né? Porque o cachorro estava passando mal.
você acaba esquecendo. O cliente está te ligando e você ainda não domina o seu tempo, né? Você não domina a sua produtividade, pode conversar com a gente também sobre isso em alguma live. E aí você está com a cabeça em outro lugar, né? Então, cara, tem mais de uma pessoa que já fechou um motociclista mais de uma vez. Pô, e ele não sabe? Sabe, né? Mas o quê? Ele não anotou. Não anotou, naquele dia. É um exemplo, tá, gente? Né? Então, as formas, né, para a gente efetivamente começar a enxergar esses pontos, né? Primeira coisa, entra em movimento. Cara, a primeira coisa é essa, né? Entrar em movimento. Mas se eu não tiver consciente, não adianta eu estar em movimento. Engano. Muitas vezes a gente mata um ponto cego só por estar em movimento. À medida que a gente anda, a gente descobre novos recursos. Então, mesmo que eu não esteja buscando, eu posso, de repente, encontrar um novo recurso ou matar um ponto cego só por quê? Porque eu estava em movimento, eu não estava bloqueado, né? Eu não estava paralisado, eu estava andando. Né? Se eu ponho aqui alguma coisa na minha frente, tem alguma coisa na minha frente. O que eu estou buscando está aqui, cara, eu não estou vendo. Se eu dou um passo, vou sumir da tela aqui. Sumiu. Se eu dou um passo, eu enxergo. Opa, enxerguei. Né? É literalmente isso mesmo. Isso aí acontece, cara, a hora que você vai começar um novo projeto, a hora que você testa um produto novo, a hora que você pega o telefone e liga para uma pessoa, né, para um potencial cliente. Tudo isso é movimento. Tem que estar em movimento. Essa é a primeira dica para a gente começar a matar ponto cego. E claro, né, reconhecer que esses pontos cegos existem. E todos nós temos vários. E a gente nunca vai matar todos os pontos cegos, porque a cada nova etapa, cada novo processo, novos pontos cegos irão surgir. Cada novo desafio. Mas aí é isso, né? Se você está consciente que eles existem, cara, você tem mais chance de acabar com eles mais rápido, acabar com o maior número deles, né, de uma vez, ou entrar num processo de, matei um, encontrei outro, matei um, encontrei outro. Você vai avançando, né? Isso dá muito resultado. Ir buscando por esses pontos cegos a cada passo da sua jornada, né? Mesmo que você esteja ali, na mesma linha, na mesma direção, saiba que eles sempre vão ter alguns pontos cegos. Então, busque por eles a cada passo. É aquilo que eu falei, né? Você está como coordenador, aí você vai ser promovido ou foi promovido a gerente, e de repente, a pessoa que te promoveu a gerente tem pontos cegos e te promoveu sem te avaliar direito. E aí você tá ali, agora, caiu de paraquedas lá, agora eu sou gerente. E agora? Agora eu só mando? Não, cara. Né? Essa é a questão. É ver, eu não sei por que razão que você foi de coordenador para gerente. Se foi por mérito, ou se foi por, cara, tem que cobrir aqui. Tem que ter alguém. Tem que ter um gerente aqui, né? Alguém tem que pagar o pato, então vamos colocar esse cara lá. Cuidado com isso, tá? Acontece também, né? De colocarem para tomar ferro lá sem você nem perceber, tá? Cuidado com o mundo corporativo aí, que tem muito disso. Mas, enfim, você tá lá, e aí agora, né? O que que eu preciso ter para me manter e superar esse novo posto? Busca, tá? Quem busca, encontra. E se você busca o que você precisa para se manter ou superar esse posto, cara, rapidinho você vai ser promovido de novo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque se chegou e ficou, ufa, agora eu cheguei aqui eu vou ficar, que aqui tá bom, você pode saber que você vai cair. Né? Aquela história. Ou o avião tá subindo ou o avião tá caindo, tá descendo. Tá? Não tem essa, ele tá indo reto. Não, ele tá indo reto, meu amigo, porque tem muito combustível sendo injetado aqui. É por isso que ele tá indo. Senão ele estava caindo. Isso, essa busca que o Johnson fala, né? Buscar recursos, né? Estudando, praticando, né? Então, treinando. Tem que praticar, tem que treinar, tem que buscar, tem que ler, tem que conversar, tem que trocar. Né? Trocar é muito bom para poder matar ponto cego. Muito. Lembra, né? Daquele ditado que fala, né? A prática leva à perfeição, né? Então, por isso que a gente fala, treinando. Gente, tudo é treino. Quantas coisas na vida a gente resolve treinando, praticando. Olha só, por que
as empresas começaram a convidar pessoas que não tinham nada a ver com determinadas áreas, né, para participar de reuniões dessas áreas. Exemplo, né, a reunião de engenharia. Vamos chamar aqui um cara do financeiro. Peraí, deu uma travadinha aqui no Instagram. E nunca para com a cara bonita, né? Sempre trava com a cara feia. Bom, então, eu estava falando, por que as empresas começaram a convidar pessoas de fora de uma determinada área para poder participar de reuniões dessa área, né? Por exemplo, uma empresa de uma reunião de engenharia e chamava um cara do financeiro, ou um cara do fiscal, um cara de compras, ou de vendas, do comercial, para poder participar. Porque essa pessoa que é fora dessa área, ela não tem bloqueio. Ela vai perguntar tudo que vier na cabeça dela. E quem é já da equipe, ela mesmo se pergunta e se responde, se pergunta e se responde. Aí ela não fala. E como ela não fala, ela não contribui e ela não mata ponto cego dos outros. E como a pessoa vem de fora, ela fala o que ela quiser, né? E ela tá lá para isso, perguntar o que ela quiser, porque essa dúvida vai gerar um monte de ponto cego ou trazer à tona, né, pontos cegos que essa equipe, que já são todos técnicos, não consegue mais. Então, olha só que sacada espetacular das grandes empresas fazerem isso, né? E a gente pode fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como profissional. Se pergunte como se você não soubesse a resposta. É uma ótima forma de você buscar, encontrar e treinar a encontrar ponto cego. Agora, a forma mais direta, mais prática, é buscar uma ajuda de outra pessoa, de uma pessoa de fora, de um profissional, exato, né? Que seja um mentor, que seja um coach, que seja um especialista, para poder te ajudar a conseguir enxergar coisas que você não enxergava. Isso aí a gente tem em todos os níveis, né? Pô, nível de grande empresa, os caras vão contratar consultores que vão pagar caro por eles, vão matar pontos cegos importantes que representam muito. Agora, você, sei lá, está montando a sua empresa, começando como autônomo, você pode fazer algumas coisas, ou você pode subcontratar outras coisas que são pontos cegos seus. Um que vem assim muito claro para mim, né? Contabilidade. Cara, contabilidade é baita ponto cego. Mas você vai montar a sua empresa, você tem que dar conta de tudo. Você vai fazer comercial, você vai fazer fiscal, você vai fazer caixa, você vai fazer um monte de coisa. Mas você precisa ter um contador que vai fazer coisas que você não sabe, que você não enxerga. Né? Você vai buscar o recurso de um livro, um autor, né? Um cara que escreveu um livro, porque esse cara é uma baita referência para você e você está montando a sua empresa e esse cara vai te dar várias dicas ali de coisas que você nem sonharia ter sozinho, né? Você quer ter mais resultado, né? Quer ter mais ímpeto, quer ter mais atuação, contrata um coach, né? Esse coach vai tirar o máximo rendimento seu, o máximo proveito da sua capacidade, tá? Coisas que você não enxerga, e não enxerga mesmo, não enxerga, né? Quando a gente contrata, quando a gente paga, a transformação começa, tá? Então, esse tipo de profissional, né? O especialista, o coach, o mentor, o consultor, esses caras vão te dar resultado, né? O que a Carol falou ali? Eu estou fazendo isso, praticando com os ensinamentos do engenheiro faixa preta para entender e diminuir minhas interferências e potencializar meus recursos no dia a dia. Boa, Carol! Aí você arrebentou, hein? Aí arrebentou. É isso aí, Carol. Tamo junto. Bom demais. Tamo junto, Carol. Bom demais. Grande honra ter você aqui com a gente na faixa preta. Grande honra. A gente já falou, nem no céu é limite, tá? Nem no céu é limite. Vamos lá. Bom, uns passos, então, para começar já a enxergar pontos cegos, refletir conscientemente sobre um determinado aspecto de uma situação específica, né? A gente falou assim, deu um problema num projeto, né? Por que aconteceu esse problema no projeto? Por que faltou um detalhe ali naquele projeto? Porque não tinha um procedimento padrão para ser seguido. Então, vamos lá,
montar esse procedimento padrão para ser seguido, você já vai minimizar os pontos cegos, né? Exato, exato. Agora, ó, a Tati falou, tá? Agora eu vou falar como coach, tá? Vou falar como coach. A ideia é essa, tá? Mas tem uma forma que é um pouquinho diferente, que vai dar muito mais resultado. Quando a gente faz perguntas tipo o que, tá? O que deu errado? Ou por que deu errado? Né? Não é o que, é por que deu errado. Aí a gente acaba buscando uma justificativa, uma defesa, uma desculpa, uma defesa, tá? A forma certa da gente perguntar para suprir esse ponto cego é assim: o que eu preciso fazer diferente para que o resultado seja o que eu quero? Essa é a forma. E parece uma besteira, tá? Mas dá muito mais resultado. É a forma como o seu cérebro enxerga a pergunta, é a forma como você transmite essa pergunta. E é diferente. A hora que você tem isso em equipe, você falar para uma equipe assim: por que deu errado? A pergunta é até lógica, né? Não, cara, eu quero saber por que deu errado, porque assim eu posso ajudar, posso contribuir e tal. Mas se você sabe essa sacada, né, de perguntar o que precisamos fazer para conseguir o resultado que a gente precisa, por que deu errado a gente já sabe, o cara já sabe. E como as pessoas são, cada um tem o seu perfil, ela pode entender mal essa pergunta sua e por causa disso ela se fechar completamente. E aí você não conseguir enxergar o ponto. Isso, não vai conseguir. Exatamente por causa disso, né? É conversa coach mesmo, tá? É sério, isso aqui é sério que eu tô falando. E funciona, tá? Então, a outra sacada, né, o outro passo aqui tem tudo a ver com isso, né? Faça uma análise de perfil comportamental seu e da sua equipe, tá? Porque eu só posso atuar aonde eu enxergo. Se eu não enxergo, dificilmente eu vou atuar da forma correta. Então, quando eu faço uma análise de perfil comportamental, cara, eu sei, eu sou um cara analista. O analista tem comportamentos assim, 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 tem características. Esses comportamentos é muito definir, né? Então, assim, tem características tá? Tem características assim, 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 e por causa disso, eu enxergo determinadas coisas que aquele cara ele não enxerga. Só que como ele é um cara comunicador, as características dele, e eu sei que as características de um comunicador são essas, 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 eu sei que talvez ele não esteja enxergando isso. E para ele enxergar isso, eu tenho que falar com ele dessa forma. Cara, isso em equipe funciona de forma espetacular, né? Então, faça uma análise de perfil comportamental seu e da sua equipe. Custa? Claro que custa. Caramba, tudo custa. Montar uma empresa custa. Montar uma equipe custa. Tudo custa, mas o que você tem de benefício com isso? Né? O que você ganha para a vida? Qual que é o resultado, né? A gente fala muito esses investimentos, a gente não tem que pensar muito no que se gasta, mas o retorno que você tem, né? Qual que é o resultado que você tem depois, né? E eu posso afirmar para você, tá? Hoje eu sou o melhor engenheiro, o melhor profissional, porque eu sei qual é o meu perfil comportamental. E eu sei analisar o perfil de outras pessoas. Não é assim, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Não é assim não, tá? Tem que fazer uma análise mesmo, tem que fazer um estudo. Algumas características são muito gritantes. E aí a gente consegue realmente bater o olho, aquele cara ali né? Aquela pessoa ali, ela tem um perfil assim, assim, assim. Mas, no geral, a gente faz e o mais íntegro disso, né? O mais bacana disso é a gente mostrar para a pessoa, né? Cara, vamos fazer, é da minha equipe, tá? Ó, eu quero que todo mundo aqui vai fazer perfil comportamental, tá? A empresa está bancando e vocês vão saber isso, 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 isso de vocês. E você vai ver o resto. Beleza? Então, essa é o segundo, um outro passo aí. E o último passo, né? Contratando um coach, definindo um mentor, contratando um especialista, né? E tudo isso você pode contratar para a pessoa ou para a equipe, para a empresa, né? Exatamente. Né? Para te ajudar a enxergar, a você enxergar os seus pontos ou enxergar os pontos cegos da equipe, do processo. Né? Agora, o seguinte, cuidado com as consequências, tá? De
saber o seu perfil comportamental e de começar a enxergar os seus pontos cegos, você pode melhorar vertiginosamente o seu relacionamento com as pessoas, né? A ponto das pessoas começarem a acharem que você mudou, né? Que você, cara, você passou aí por um retiro, da água pro vinho, um negócio assim, é um negócio surreal, tá? Funciona mesmo.